Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, seja muito bem-vindo. Logo menos começaremos a nossa celebração. Fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Para mantermos os nossos protocolos de segurança, nós gostaríamos muito que você que tem o costume de vir pela manhã, que venha pela noite. O culto das nossas 19 horas sempre tem um lugar vago para você. Então, se você tem o costume de vir pela manhã, venha ao nosso culto às 19 horas, que com certeza nós teremos uma vaga para você e será muito mais fácil para a igreja continuar mantendo os nossos protocolos de segurança durante essa pandemia. Semana que vem, dia 14, às 10h30 e às 19 horas, nós estaremos celebrando os nossos 32 anos de aniversário como IBAD. Para nos auxiliar, virá uma querida chamada Marcena e sua banda, e ela estará conosco tanto no culto das 10h30 quanto no culto das 19 horas. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Curso de aperfeiçoamento em liderança SHAPE 2021. Liderança estratégica, liderança íntegra e liderança serva. Se você pretende agora desenvolver a liderança, quer seja eclesiástica ou mesmo no seu cotidiano, essa é uma grande oportunidade. As inscrições já estão abertas desde o dia 31 e vão até 14 de fevereiro. Você pode fazê-las no nosso balcão de recepção aos domingos, sempre após ou antes das celebrações, e durante a semana, na nossa secretaria, das 9 às 16h30. Nós aguardamos você e esperamos que você cresça muito juntamente conosco. Para você que está com saudade da nossa Escola Bíblica Discipuladora, nós estaremos retornando no dia 21 desse mês, a partir das nossas queridas salas online. Nós estaremos todo domingo às 9 da manhã com as nossas Escolas Bíblicas Discipuladoras retornando com força total. Para qualquer dúvida, entre em contato na secretaria, que estará funcionando das 9 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda a sexta. Celebrando a recuperação. Se você já fez todo o ciclo e quer trabalhar, existe espaço para você. Se você quer participar pela primeira vez,
procure o pastor Gilson ou a irmã Silvia Maricato. Queridos, a IBAGE tem uma gama de oportunidades para que você possa colocar os seus dons e os seus talentos a serviço do reino. Se você deseja trabalhar em alguma área específica, nós estamos aguardando por você. Seja com ensino, seja na área de missão, juventude, ministério infantil ou alguma outra área. Seria muito importante que você nos procurasse. Nós temos vagas para você disponíveis para que você sirva e desenvolva os seus talentos para o reino de Deus. Se você deseja servir, vocacionado, venha, nós esperamos você. Já estão abertas as inscrições para o curso de psicoteologia que vai começar no dia 18 de fevereiro. Você pode pegar mais informações com o pastor Gilson ou com a irmã Selminha. Eles estão esperando por todos vocês. Queridas irmãs, no nosso dia 11, nós teremos um encontro para você de estudo bíblico online às 3 horas da tarde. E no dia 18, às 8 horas da noite, nós teremos um culto totalmente programado para vocês. Fala, jovem, sei que você está com saudade das nossas programações, mas dia 13 nós estaremos retornando com força total, com o nosso mais novo programa chamado Pop. Ele é diferente de tudo aquilo que a gente já fez aqui na IBAGE, então nós estamos ansiosos esperando por você. Essa programação será no sábado, dia 13, às 19h30. Então, se você está disponível nesse sábado, venha fazer parte com a gente dessa programação totalmente nova, pensada para você. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, tanto online quanto presencial. Fique até o final da nossa celebração, que começa agora. Bom dia, quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Como é bom ter você aqui neste lugar. Como é bom poder celebrar o Senhor com a sua vida aqui. Estamos aqui para entregar louvores a Ele, render ao nome do Senhor, render louvores ao Senhor. Você pode repetir uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, receba todo o meu louvor e a minha adoração para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos celebrar, vamos adorá-lo. Ele é poderoso.
nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca... Diga Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixa, Deus por nós nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. A igreja declara comigo, diga: ressurgiu. Pega suas mãos, a morte, em sinal de rendição a Ele. Diga: nosso Deus é poderoso. Aleluia, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poder. Ressurgiu, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos todos, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Esse Deus maravilhoso. Aleluia. Esse Deus que venceu a morte nos dá esperança nessa manhã. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Pode se assentar. Como é bom podermos desfrutar desta fé que não morre. A nossa fé é viva porque ela é depositada naquele que vive. Ele está entre nós, estava conosco agora em nossos lares, está com aqueles que precisam dele nos hospitais, está com o enlutado que agora chora, angustiado. Ele está bem perto dos alegres que celebram uma vitória. É esse o Deus que nós celebramos aqui neste lugar. Um Deus que não apenas deveria ser adorado aos domingos, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigado por você estar conosco nessa manhã. Nós estamos aguardando que essa pandemia passe, ainda utilizando todos os recursos que a gente pode, segundo os protocolos de segurança, mas é muito bom tê-lo aqui, e os que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe sua vida também, a sua semana. Obrigado por você se conectar aos domingos e nas celebrações conosco. Queria apenas corrigir um aviso que, segundo a Lia, foi dado de forma errada por causa do horário. No próxima quinta-feira, as mulheres têm um estudo na carta de Paulo aos Efésios às 15 horas, aqui na Ivage, e ela aguarda por vocês. É isso, né, Lia? Correto, então, corrigido. Próxima quinta, 15 horas, as mulheres são convidadas para estarem aqui. Eu queria ler um texto que eu escrevi essa semana, porque muitos de nós não compreendem a preciosidade desse momento que nós vivemos dentro da celebração da ceia memorial. O fato de termos sido justificados por Deus não significa que as acusações que pesavam contra nós eram falsas. Muito pelo contrário, elas foram perfeitamente confirmadas pelo justo juiz. Somos condenados, cuja sentença foi absorvida pelo nosso advogado de defesa, chamado Jesus. Lembre-se disso, você não foi inocentado, foi substituído. Alguém pagou por você e por mim. Isso é muito importante. Primeiro, porque destrói a arrogância de nos acharmos melhor que outros ou merecedores da salvação. E segundo, porque nos torna gratos, constrangidos por tão grande amor. A ceia é um convite que Deus, o Pai, faz por causa do seu Filho, pelo que o Filho fez. Então eu quero convidar todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus para se assentarem à mesa com Ele.
Ele nos convida com o coração quebrantado e grato a olharmos para a cruz e nos lembrarmos que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, somos perdoados, nós somos livres da condenação que nos roubava a paz na relação com o Pai. Para que isso ocorra, eu gostaria que você pudesse fazer a sua oração a Deus de confissão de pecado. Eu não posso, de maneira alguma, perdoar, e nenhum outro pode perdoar senão Jesus. Mas eu queria dar uma boa notícia para você. Em 1 João, o evangelista diz que nós temos um advogado que nos defende, e ele é capaz de nos perdoar e nos purificar. Então agora nós vamos orar. Cada um de vocês vai falar com Deus, vai dizer: Senhor, me perdoe os pecados que eu tenho cometido, e agora receba a minha adoração, enquanto participo desse memorial em que a minha mente vai para a cruz, para me lembrar o quanto eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Faça agora a sua oração a Deus, só você e Ele agora. Depois eu vou romper o silêncio e vou consagrar esse momento que vamos viver com o Senhor. Confessamos, Pai, os nossos pecados a Ti, porque Teu Filho é fiel e justo, assim como o Senhor, para nos perdoar de todos os pecados. Aceita agora a nossa adoração, enquanto participamos deste memorial, que enche o nosso coração de alegria, a nossa alma de esperança. Ó Deus, quando tomarmos do pão e bebermos do cálice, que a nossa mente seja remetida à cruz, onde a Tua prova de amor foi consolidada por cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Aqueles que irão participar, sejam membros dessa comunidade ou membros de uma outra igreja evangélica, tendo se comprometido com Cristo através do batismo, nós convidamos você a participar. Você vai se colocar em pé agora, vai receber de uma vez só o pão e o cálice, e quando se assentar, você já tem a liberdade de tomar, porque já consagramos ao Senhor os elementos, enquanto cantamos essa canção para a glória do nosso Deus. Rude cruz, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Pai, Senhor, Jesus morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar.
tuas bênçãos eu vou até o dia que ele há de voltar. Levarei eu também minha trocar. Aleluia, aleluia. O Cordeiro de Deus que se entregou na cruz do Calvário nos dá vitória todos os dias. Nós temos uma alegria muito grande de receber do Rio de Janeiro o pastor Rafael. Eu queria convidá-lo. Ele é surdo, pastor, e ministra a nossa comunidade surda e tem se aproximado da IBAGE e tem se tornado um amigo nosso. Eu queria que ele fizesse essa oração, agradecendo por essa celebração memorial que oferecemos a Deus. E quem vai interpretar, a Aninha, pode vir os dois aqui em cima, por favor. E a oração, na linguagem de Libras, é necessário que você olhe. Então é importante que você aprenda também a orar com os olhos abertos e perceber a forma como os nossos irmãos adoram ao Senhor através da oração. Pastor Rafael, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos muito felizes e desejamos que essa amizade cada vez mais se aprofunde. Soubemos que ontem você esteve ministrando e uma surda se rendeu a Cristo. Nós estamos muito felizes por isso. A Deus nós celebramos. Vocês vão aprender como aplaudir na linguagem de Libras. Nós aplaudimos a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Rafael. Vamos orar juntos? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael, eu moro no Rio de Janeiro, sou casada com uma esposa surda e um filhinho que ficaram lá. E a Deus toda a honra e toda a glória. Nós trabalhamos para o reino de Deus, nós nos esforçamos para que o reino de Deus cresça. E nós vamos orar agora agradecendo pela ceia, para que haja arrependimento também nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai que estás nos céus, a Tua graça e a Tua paz em nome de Jesus, que seja abundante. Muito obrigado, Senhor, agora por este momento tão especial que nós nos rendemos diante de Ti. Nós sentimos a Tua presença aqui neste culto e é muito bom estar juntos aqui, lembrando, Senhor, do memorial de Jesus Cristo que veio aqui, deixou os céus. E nós somos gratos por isso, aleluia. Obrigado pelo pão, pelo vinho, Senhor. Nós aqui unidos em Tua paz, nós temos hoje salvação. E aqui na IBAGE, Senhor, que o Seu Evangelho seja expandido por todo mundo através da IBAGE. Amém. Deus abençoe. Bom dia, igreja. Hoje nós temos um motivo de festa e de alegria muito especial na IBAGE, porque nós temos uma aniversariante hoje aqui. E o aniversário dela é hoje. Vocês sabem quem é? É isso mesmo. Ana, cadê a Ana? Ana, você vem aqui só um pouquinho, com toda a sua timidez, mas vai ser bem rápido. Quem também aniversariou recentemente aqui na IBAGE foi o Paulão. Então eu queria aproveitar e convidar você também, Paulão. E também, mais uma aniversariante que nós vamos juntos colocar agora nessa oração é a Gorete. A Gorete é responsável pela limpeza da igreja. Também aniversariou agora recentemente, mas a Gorete não está aqui com a gente. Bom, geralmente nesse momento eu trago um presente, né, físico para entregar para os aniversariantes, mas por conta da pandemia, as lojas reabriram agora só recentemente, a gente não
não estava ainda preparado, não conseguiu se preparar. Mas o presente vai chegar. Essa semana a gente providencia. Mas agora em oração, eu sempre tenho para mim que esse momento é como se fosse assim, uma família, né, reunida. E nessa oração a gente vai dar graças a Deus pela sua vida, Ana, e pela sua vida, Paulão. Principalmente porque vocês são pessoas que influenciam diretamente a vida dessas igrejas, ou indiretamente às vezes, viu, Ana? E nós agradecemos tanto a Deus pela vida de vocês. E Ele conhece seu coração, Ana, e todo plano e sonho que tem aí. O seu também, Paulão, para a sua vida, para a sua família. Então é a Ele que nós dirigimos todo o nosso louvor, a nossa gratidão, e pedimos que Ele olhe, né, para esse coração que está cheio de anseios, né, e de planos, e abençoe. Vamos fazer isso juntos, igreja, como família. Obrigada, Deus, pela vida da Ana. Obrigada, Senhor. Eu sempre acredito que o Senhor olha aí do céu e escolhe algumas mulheres a dedo para exercerem esse ministério na terra, de esposas de pastor. A Ana é tão especial. Abençoa, Pai, e suporte a Ana com seu ministério, esteja dando sabedoria, esteja dando discernimento, esteja enchendo a Ana de muita alegria, através do ministério do Pastor Ézio, através da igreja, que ela sinta toda essa nossa gratidão, esse nosso carinho, em nome de Jesus hoje. Te agradecemos também pelo Paulão, pela forma linda como o Senhor trouxe o Paulão até nós, e por tudo que ele representa para essa igreja. Obrigada por todo o cuidado que ele tem com a IBAGE diariamente, Senhor. Esteja abençoando a vida do Paulão, cada plano e sonho que ele tem, Senhor. E que ele sinta também nesse momento todo o carinho dessa igreja, toda a gratidão ao Senhor pela vida dele aqui. Abençoa, Senhor, a vida deles, Pai. O Senhor conhece o coração da Ana. O Senhor sabe, Pai, no seu íntimo, o que ela sonha, Pai, o que ela precisa. Esteja trazendo resposta, Senhor, para a vida dela. E da mesma forma com Paulão, Pai. Cuida, Senhor, de cada plano, e que essa igreja, Senhor, sempre consiga transmitir para eles, Pai, todo esse carinho que temos, o amor e a gratidão ao Senhor. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Graça e paz, família IBAGE, bom dia. Meu nome é Felipe. Vim trazer uma palavra de fé em relação aos nossos dízimos e ofertas. Eu vou ler com vocês agora o livro de Esdras, capítulo 2, versículos de 68 a 70, que diz assim: Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, 3.000 quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, levitas, cantores, guarda das portas, servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel. O livro de Esdras retrata como Deus guardou o seu povo durante o exílio na Babilônia durante 70 anos. Mesmo com a situação dificultosa que esse povo passou durante 70 anos, Deus tinha uma promessa, a promessa do retorno à terra de Israel. E cerca de 50 mil pessoas voltaram desse exílio. E a gente percebe aqui no versículo 68 em Esdras que os líderes levaram com oferta de gratidão aquilo que eles tinham. E assim a gente deve ser no dia de hoje. Nós devemos ter gratidão pelo sustento que Deus nos proporciona, pelo trabalho ao qual Ele nos oferece. E assim trazer com alegria os dízimos e as ofertas à casa de Deus. Assim, quando a gente faz com alegria, a gente promove o sustento aqui da igreja, da IBAGE, e ela consegue proclamar o amor de Deus em nossa comunidade. Durante esse louvor que o ministério vai trazer aqui para a gente, vocês verão que a graça de Deus é eterna. E a esperança que a gente tem sempre se renova em Deus quando a gente se relaciona com Ele. Amém? Eu vou fazer uma oração com vocês. Após as orações,
vocês podem trazer seus dízimos e ofertas nos gasofilastos que estão do lado esquerdo e direito aqui do púlpito e na entrada principal da igreja. Deus abençoe a todos. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa manhã abençoada a qual o Senhor nos concede. Como é bom, Pai, ser livre, estando aqui, Pai, para louvar e te adorar. Que o Senhor possa abençoar, Pai, todos que estão aqui, nesse momento de crise ao qual o país vive, crise mundial de pandemia, Pai. Que o sustento, Pai, venha de Ti. Que a gente saiba que a gente não é dependente de um governo, pessoa, de empresa, mas que nós somos dependentes somente de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe todos esses dízimos e ofertas. Abençoa o sustento de cada família aqui. É esse que te peço e agradeço. No nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar a escuridão. Com amor, a Ti cantamos, Jesus chamamos, como Te amamos, Te adoramos, de coração, Jesus chamamos, Jesus chamamos, como te amamos, como te amamos, te adoramos
aplaudir o Senhor? Diga de nosso amor, nossa honra a Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus nos ama a ponto de nos erguer na mesma medida em que nos ama a ponto de nos confrontar. Ele não nos ama menos quando nos disciplina. Seu conforto é encharcado de graça tanto quanto o seu confronto contra os nossos pecados. Ele é justo e amoroso na mesma medida. Portanto, quando Ele te socorre, perdoa e protege, ou quando te aperta, pressiona e julga, permanece te amando. Ele nos ama e disciplina simplesmente porque Ele é o amor. Graça e paz, amada igreja. Peguei de surpresa. Graça e paz. É um privilégio podermos nos reunir para celebrarmos o amor do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama de maneira extraordinária. E Deus tem provado isso de várias maneiras, mas nenhuma se compara a entregar o seu próprio Filho por amor de todos nós. Eu ouvi dizer que alguns dos irmãos ficaram sem os elementos da ceia. Se você ficou sem o elemento da ceia, levanta a sua mão e um irmão vai servir você. Temos um aqui, bem no meio. Mantenha a mão levantada. Mais alguém? Mais um ali, por favor. Levanta a mão aqui. Ok. Queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria ler com vocês do verso 18 até o verso 31. Tá bom? É a porção das Escrituras que nós vamos meditar hoje. Quem achou, diga achei. Ok. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem um sinal e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que isso é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são poderosas. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus.
Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do poder do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós nos reunimos, ó Deus, para celebrar a vida que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois de uma semana, ó Deus, de lutas, de batalhas, de desafios que tivemos que enfrentar, cada um com o seu, na sua dosagem, no seu nível, na sua dificuldade, mas todos nós tivemos, ó Deus, as nossas batalhas durante essa semana. Eu quero pedir ao Pai que no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o teu Espírito visite, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs, tanto aqueles que estão presentes comigo aqui, como aqueles, ó Deus, que estão pela internet, participando conosco dessa celebração maravilhosa. Que a tua palavra, ó Deus, tenha liberdade de penetrar nos nossos corações e que o teu Espírito, ó Deus, possa nutrir poderosamente, que a gente possa no final dessa celebração louvarmos e bendizermos o Senhor que falou conosco mais uma vez. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. No mês de fevereiro nós vamos estar analisando a primeira carta de Coríntios, e essa igreja, a igreja de Corinto, era uma das igrejas mais problemáticas que o ministério do apóstolo Paulo experimentou, né? O que o apóstolo Paulo experimentou. Foi a cidade, ou a igreja, ou a segunda cidade que mais recebeu, tanto da presença do apóstolo Paulo, quanto também da correspondência paulina, não é? Paulo provavelmente escreveu pelo menos 4 cartas a essa igreja, e Deus preservou 2 dessas cartas para nós, para a nossa edificação. E o tema do mês de fevereiro é o amor que confronta, o amor que chama, o amor que corrige, o amor que exorta. E nenhuma carta do Novo Testamento tem um aspecto maior do que 1 Coríntios. É uma carta em que Paulo está tratando de assuntos ou problemas internos da igreja. Então ele escreve a carta respondendo perguntas e questões e trazendo soluções a problemas que surgiram no seio da igreja. Então, os primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios é dedicado ao apóstolo Paulo lidando com questões de divisão dentro da igreja. Havia dissensões, haviam facções, haviam grupos na igreja que estavam causando problemas de separação, eram separatistas. Os primeiros 17 versículos do capítulo 1, Paulo vai estar tratando praticamente acerca disso. Ele vai falar de pessoas que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, e outros, os mais espirituais, eram de Cristo. Na verdade, não eram os mais espirituais, provavelmente foi esse grupo que dizia ser pertencente a Cristo, que mais deu dor de cabeça e problema para o apóstolo Paulo. Porque enquanto você tem uma referência humana, você ainda tem uma certa submissão a uma autoridade. Mas quando o indivíduo diz assim, eu pertenço a Cristo, ele está dizendo que ele não está disposto a reconhecer, nem a se submeter debaixo de autoridade humana nenhuma. Provavelmente é esse grupo dos mais espirituais que deu a maior dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Por isso, quando nós começamos a leitura, e o apóstolo Paulo chama a atenção para o versículo 18, dizendo que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão caminhando para a destruição, mas para nós,
que fomos chamados e salvos pelo poder do Evangelho, ele é o poder de Deus para todos nós. Agora, é importante você saber a relação do apóstolo Paulo com essa igreja e como foi que ele fundou essa igreja, de que maneira Paulo chega na cidade de Corinto quando ele tem o primeiro contato com esses irmãos. A igreja de Corinto é resultado da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele vai então, faz várias visitas, ou ele planta algumas igrejas, mas um momento especial da vida do apóstolo Paulo foi em Atenas. Quando ele chega em Atenas, e Atenas era o centro cultural, religioso e filosófico do tempo do apóstolo Paulo. Então, o top do conhecimento, da modernidade, do progresso, estava em Atenas. E lá em Atenas ele fez um bom trabalho evangelístico. Ele conseguiu atingir em Atenas a atenção, ou chamar a atenção das maiores autoridades daquela cidade, a ponto de ser convidado a falar na Acrópole, onde os filósofos, os entendidos, os homens inteligentes palestravam. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 17, que a cidade de Atenas, ela era conhecida por conta desses debates, dessa dedicação à vida filosófica e religiosa. E a cidade de Corinto era a segunda. A primeira era Atenas, a segunda era Corinto. Então, filósofos, religiosos, sacerdotes de todo tipo podiam ser encontrados na cidade de Corinto também. Mas acontece algo em Atenas que muda definitivamente a abordagem do ministério do apóstolo Paulo. Em Atenas, quando ele chega diante daquelas autoridades todas, ele começa o seu discurso filosofando. Ele começa o seu discurso chamando as autoridades, a atenção das autoridades, para o seu vasto conhecimento de filosofia, da religião, da natureza. E ele começa então um grande discurso para falar acerca do Deus desconhecido. Era o gancho do apóstolo Paulo. Ele começa então a falar da criação, do Deus que criou os céus e a terra. E quando ele vai falar de Cristo crucificado, eles dizem: acerca desse assunto, nós vamos ouvir você numa outra oportunidade. E aquilo foi de uma frustração sem tamanho para o apóstolo Paulo, porque ele usou um tempo preciosíssimo, ele usou da sua eloquência, do seu conhecimento, e Paulo tinha eloquência, ele tinha conhecimento. A formação e a origem desse homem dizia que ele não era qualquer um. Ele era judeu bem formado, cidadão romano e conhecedor da filosofia e do pensamento grego. Paulo seguramente falava pelo menos 3 idiomas. Seguramente Paulo falava pelo menos 3 idiomas. O hebraico, o grego e o latim. Então ele foi muito bem treinado, e em Atenas ele mostra um pouquinho desse seu conhecimento, mas quando ele vai falar do Evangelho, que era a coisa mais importante, ele foi interrompido. Ele sai de Atenas para baixo, ele já estava preocupado com Timóteo, que tinha ficado em Tessalônica, e Tessalônica foi aquela cidade que apedrejou e quase mata o apóstolo Paulo. Ele estava preocupado com Timóteo, e desapontado com o seu próprio desempenho em Atenas. Então ele vai para Corinto. Lá em Corinto ele encontra Áquila e Priscila, e se junta com eles e vai trabalhar. Se você é um leitor atento, você vai perceber que esse momento do ministério do apóstolo Paulo é um ministério que me parece que ele está vivendo uma crise. Ele volta a trabalhar fazendo tendas, e no tempo livre, ele vai pregar o Evangelho. Mas ele diz o seguinte, você vai ver isso no início do capítulo 2 de 1 Coríntios, que quando ele chega na cidade de Corinto, ele deixa a filosofia de lado, ele deixa o pensamento mundano, ele deixa o conhecimento do mundo de fora, ele deixa a eloquência
de lado e vai pregar Jesus e esse crucificado. E daqui em diante a mensagem de Paulo, onde quer que ele vá, é essa abordagem direta. Eu vim falar do Deus que se fez homem e que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, mas que a morte não teve poder sobre ele, e no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa glorificação. Você pode dizer amém? Foi fraco, você pode dizer amém? Você está aqui, eu estou aqui, porque Deus se fez homem, deixou ser preso na cruz, derramou seu próprio sangue, foi sepultado, e no terceiro dia a morte não teve poder suficiente para mantê-lo preso, e ele ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa justificação. Esse é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E a cruz é o símbolo da nossa salvação. Loucura para o grego, escândalo para o judeu. E eu coloquei o título da mensagem de hoje para vocês como a escandalosa sabedoria da cruz. Vamos repetir comigo? A escandalosa sabedoria da cruz. Só você. Quando Paulo chega em Corinto, ele deixa de lado essa questão da retórica. Irmãos, eu sou professor no seminário de exposição bíblica, de interpretação bíblica e de homilética, que são matérias relacionadas à pregação. Então, preparar um bom sermão, eu sei. Mas eu confesso aos irmãos que, via de regra, a minha abordagem acerca das Escrituras é mais direta. Por quê? Porque eu não acredito que é a minha argumentação, eu não acredito que é a minha capacidade de expor verdades ou mentiras que vai convencer qualquer um disso. Eu acredito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu gasto muito mais tempo estudando a palavra de Deus do que pensando numa forma bonita, numa forma bem elaborada, em frases de efeito para você, porque eu creio que frases de efeito se perde com o tempo, mas a pregação da palavra penetra na alma do ser humano. O que nós precisamos é da palavra de Deus e mais nada. Mas a igreja de Corinto estava acostumada com esses princípios. Era costume, só para você entender, a cidade de Corinto tinha mais ou menos 800 mil habitantes. Isso chama a sua atenção? Você sabe quantos habitantes tem a cidade de São José dos Campos? Já passou dos 700 mil. A cidade de Corinto era mais ou menos com a capacidade e o potencial de São José dos Campos. Quantas faculdades nós temos em São José dos Campos? 4, 5? 10? Em Corinto tinha 50 escolas filosóficas. 50. E era hábito de todas essas escolas terem grupos de pessoas que se reuniam na praça para discutir acerca da filosofia grega, do conhecimento, da natureza, conhecimento do transcendente. Então, eles eram homens que estavam acostumados a pregadores eloquentes, homens que faziam o povo chorar e sorrir ao mesmo tempo, em termos de segundos, minutos. Olha só que coisa interessante. Os sofistas, que é citado pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, eram pregadores itinerantes, que dependiam da oferta do povo para a sua sobrevivência. Então, nas grandes capitais do mundo hoje, você vai encontrar gente tocando violino, não é assim? Você vai lá, gente tocando violino, gente tocando violão, não é? Cantando música e tal, e eles colocam então ali, ou a caixa do violão, ou o chapéu, para qualquer um que estiver passando, ouvir a música, gostou.
eles jogam dinheiro. Ou então, aqueles homens que fazem malabarismo, aqueles homens que fazem aquelas coisas todas e tal, eles colocam o chapéu ou alguma vasilha para depositar o dinheiro. No tempo do apóstolo Paulo, eram pregadores itinerantes. E quanto mais esses homens fossem capazes de mexer com os sentimentos e as emoções da pessoa, maior era a sua arrecadação. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quando eu cheguei na cidade de Corinto e apresentei o evangelho para vocês, não foi com demonstração de eloquência, de palavras bonitas e de persuasão humana. Não. Quando eu cheguei pregando Jesus Cristo na cruz e com demonstração de poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós temos 3 públicos nesse texto que nós vamos tentar dar uma meditada com vocês. E o primeiro público é listado pelo apóstolo Paulo como os sábios. Os sábios têm a ver com os filósofos, os entendidos, os homens do conhecimento daquela época. Se fosse no nosso tempo, onde nós encontraríamos esses homens? Nas grandes faculdades, nas universidades federais, estaduais. É lá onde está os homens que pensam, os formadores de opinião, aqueles que vão trabalhar os seus filhos para encarar o mercado de trabalho, para formar profissionalmente os seus filhos. É por isso que não é incomum jovens que entram para a faculdade se desviam do caminho do Senhor. Por quê? Porque lá eles vão questionar todas as coisas relacionadas à nossa fé, todas as coisas relacionadas ao que diz a palavra de Deus. É lá onde estão os homens que são ateus, são lá os homens que questionam se Deus existe ou se Deus não existe, se Ele fez alguma coisa ou se não fez nada. Os sábios eram aqueles que queriam explicar a origem e a razão de todas as coisas através da filosofia. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para os sábios. Por quê? Porque na filosofia grega, o transcendente e a matéria não se unia. Então pensar num Deus que se tornou carne, que se tornou homem, era um absurdo, porque a matéria e o espiritual não se uniam. A matéria era por natureza má, e o espiritual por natureza era santo. Então essas duas coisas nunca estavam ligadas de modo nenhum, a não ser pelo conhecimento. E aí é onde vem a questão do sofisma. Então, para o grego, o conhecimento te dava proximidade com o transcendente. Você está entendendo? Então, quando Paulo chega lá, falando de uma mensagem de um Deus que se fez carne, e pior ainda, que foi pendurado no madeiro, os gregos falaram, é loucura. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que é loucura para o homem é a sabedoria do nosso Deus. Deus transforma a sabedoria humana em pó, quando Ele revela o seu plano extraordinário, que Ele traçou desde antes da fundação do mundo. Loucura para os sábios, porque eles não conseguiam conceber essa ideia de um Deus que se tornava homem. A fusão entre Deus e o homem era impossível aos olhos da filosofia humana, da filosofia grega, como é até os dias de hoje. Isso nós chamamos de docetismo, tá bom? O que é o docetismo? É a ideia de que Deus e o ser humano são
separados e incompatíveis. Os dois não podem se fundir. A mensagem do Evangelho está ligada a um Deus que amou a sua criação de tal maneira que enviou o seu unigênito para assumir o lugar de pecadores arrependidos. Eu faço parte disso. E você? Ou só alguns? Eu faço parte desse povo. Isso. Loucura para o mundo lá fora, mas para nós, sabedoria de Deus. A segunda coisa que Paulo está abordando aqui é a questão da mensagem da cruz, que é confusão para os entendidos. E que ele vai falar acerca dos entendidos ou especialistas judeus. Em outra parte do mesmo texto, ele vai dizer que os gregos pedem a sabedoria, mas os judeus pedem um sinal. Por que um sinal? Porque para o judeu, as profecias e as promessas de Deus estavam ligadas intimamente ao Messias conquistador, que viria como rei, destruindo todos os inimigos do povo de Deus, estabelecendo o seu reino eterno e governando o mundo para sempre. Então a ideia de um Messias que vem, que é tomado como prisioneiro, que é massacrado pelo chicote romano, que é colocado no madeiro, é um absurdo, é um escândalo para o povo judeu. Então, para os religiosos daquela época, para os entendidos acerca do reino de Deus, Jesus era uma farsa. Ele não poderia ser o Messias. Por quê? Porque o Messias não seria subjugado como esse homem que se dizia ser profeta foi. Para o judeu, Jesus era uma fraude. E Paulo diz assim, que a mensagem da cruz é confusão para eles. Por quê? Porque ninguém consegue chegar ao conhecimento da verdade por conta própria. Qualquer pessoa que chegar ou que tentar chegar ao conhecimento dos segredos do universo, da criação e da manutenção de todo esse universo, ele vai ficar confuso quando for apresentado para ele a mensagem do Evangelho. A salvação não pode ser tão simples assim. Por isso que se tornou confusão para os entendidos. E aqui onde Deus mostra o seu tremendo poder e a sabedoria. Porque Ele não revela, Ele esconde isso dos sábios e dos entendidos. Mas tem um terceiro público, um terceiro povo, para quem essa verdade é descortinada e é apresentada de maneira clara, cristalina, e qualquer um que com simplicidade abrace a cruz do Senhor Jesus Cristo, vai receber do próprio Deus presentes, dons e ministérios que nós jamais imaginávamos que poderíamos adquirir. Eu coloquei uma máxima aqui para vocês. Abra o seu coração para a mensagem da cruz. Você só precisa de 3 coisas: crer, confiar e obedecer. A segunda máxima: aqueles que vão até Cristo, sejam eles providos de conhecimento ou não, encontrarão poder, liberdade e comunhão. Terão suas vidas transformadas e ganharão esperança para o futuro vindouro. A última coisa: a mensagem da cruz é a salvação para os simples, para aqueles que como criança recebem o Evangelho de maneira inquestionável. Isso tem a ver comigo e com você. O interessante é que dos versos 26 até o verso 31 desse texto, Paulo vai falar o seguinte:
Olhem para vocês, ele vai trazer uma evidência prática para a igreja de Corinto. Olhe entre vocês e perceba quantos entendidos, quantos homens extraordinários, quantos homens sábios desse mundo, quantos poderosos existem entre vocês. E você precisa saber o seguinte: a igreja cristã, nos seus primeiros 3 séculos de existência, era composta por pessoas simples. Não eram por poderosos, eram por pessoas simples. A igreja se tornou sofisticada. A igreja começou a ser frequentada pela elite. Quando Constantino supostamente se converte, e a igreja deixa de ser perseguida para ser o poder ou o braço poderoso do Estado na mão do imperador. Mas até o 3º século, até início do 4º século, a igreja era composta por pessoas simples, trabalhadores, pescadores, homens indoutos. E poucos eram os homens de grande poder, de grande sabedoria e de grande entendimento. Não que não houvesse, havia. Mas a maioria do povo era constituída de pessoas simples. O argumento do apóstolo Paulo é claro: olhem entre vocês e vejam entre vocês quantos foram abençoados pela salvação, pelo chamado. Não são vocês, a maioria de vocês, pessoas simples, indoutas, que foram chamados para participar do reino de Deus? E é isso o que Deus faz. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é a salvação para aqueles que creem. O que tocou o coração dos crentes da cidade de Corinto não foram palavras bem elaboradas de argumento humano do apóstolo, mas a menção da cruz, ou a mensagem do Evangelho, que é demonstração de poder do Espírito Santo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: a cruz deixa de fora todo o orgulho humano. Qualquer um que é tentado a dizer eu sou alguma coisa por causa do meu conhecimento, dos meus títulos, da minha posição, das minhas conquistas, é levado para a cruz. E lá nós temos o homem mais inteligente que a face da terra já pôde presenciar. O filósofo mais importante da história da raça humana. O homem mais poderoso do universo foi crucificado em favor de nós. Quem dentre nós é maior do que ele? Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está dizendo. Então parem de se degladiar, parem de lutar um com o outro para dizer eu sou melhor que ele, eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que aquele outro. Parem de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Olhem para a cruz, porque a cruz reduz a nada o conhecimento, a filosofia, posição, poder, título ou qualquer coisa que eu, você, podemos conquistar. Na cruz, o apóstolo Paulo vai dizer, lá, toda a arrogância dos líderes espirituais caem por terra, porque ali está o Deus encarnado, o Deus que se esvaziou e que assumiu uma forma humana, para que nós pudéssemos chegar perto de um Deus santo, que havia sido separado por causa do nosso pecado. Na cruz, a inimizade é destruída. Na cruz, a arrogância é eliminada. Na cruz, o orgulho é reduzido a zero, porque a mensagem da cruz é salvação para todo aquele que se submete ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Uma coisa interessante dessa igreja, e eu tenho compartilhado com vocês, é que vocês têm 3 pastores de tempo integral e vários outros líderes que compõem a liderança dessa igreja. E esses 3 pastores estão o tempo inteiro trabalhando lado a lado. E nós somos diferentes, irmãos. Vocês não fazem ideia do quanto os 3 pastores que vocês têm de tempo integral são diferentes.
Eu sou muito diferente do pastor Marcos, ele é diferente do Ezio, o Ezio é muito diferente de mim. Nós temos pensamentos, nós temos teologia, nós temos práticas pastorais diferentes um do outro. Mas não é a minha capacidade, não é a altura do pastor Marcos, ele é alto, né? Não é a altura dele, não é a filosofia do Ezio, não é o nosso pensamento que se destaca entre nós. Nós todos somos servos de Jesus Cristo, cooperadores no reino de Deus. E quando nós pensamos dessa forma, as nossas diferenças ficam em segundo plano. Quando nós pensamos dessa maneira, nós olhamos os valores que nós temos, submissos à cruz de Cristo, ao Evangelho do Senhor, à mensagem da cruz. Por isso nós conseguimos trabalhar junto em unidade, de modo que nós não aprovamos, eu sou de Davi, eu sou do Fernando, eu sou do Ezio. Como a igreja de Corinto estava fazendo, todos nós, quem somos nós? Não somos nada. Cristo é tudo em todos. E é essa a mensagem inicial, é uma exortação, é uma puxada de orelha do apóstolo Paulo para aquela igreja que estava se dividindo por causa de liderança. Quem era o mais eloquente? Quem é o melhor pregador? Paulo diz assim, não importa quem é o mais eloquente e quem é o melhor pregador. Importa é Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho que nos salvou. Você pode dizer amém? Eu queria que você falasse assim, olhasse para a pessoa que está do seu lado e diz assim, nós estamos unidos em Cristo. Fala assim para ele. Nós estamos unidos em Cristo. Eu amo você porque o Senhor me amou primeiro. Fala para ele. Agora, o que Satanás quer é jogar a semente de discórdia e de inimizade. Nesse sentido, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Quando alguém quiser chegar para você e criar uma facção, uma divisão, uma contenda, dizendo, ele é melhor, ele é pior, ou coisas desse tipo. Lembre-se o seguinte, nós não fomos salvos por Paulo, por Apolo ou por Pedro. Nós somos salvos pela mensagem do Evangelho. Quem estava preso lá era Jesus Cristo. E por isso, nós podemos viver em unidade, apesar da diversidade que existe entre nós. O que tocou o coração dos crentes na cidade de Corinto não foram palavras bem elaboradas, de argumento, não é? De frases de efeito, não, foi a mensagem da cruz. E se você não entendeu isso, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, o seguinte, quanto mais direto ele fosse, menos ele atrapalhava a mensagem do Evangelho. Eu e você, todos nós, fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. E eu creio que é esse o desafio que a gente tem hoje. Nós precisamos sair por aquelas portas ali e testemunhar da graça de Deus acerca da mensagem do Evangelho a toda criatura que Deus fizer cruzar o nosso caminho. Nós vamos cantar um hino. Enquanto nós cantamos esse hino, eu queria que você refletisse. Quantas vezes você brigou com um irmão? Quantas vezes você criou uma barreira? Quantas vezes, por bobagem, você perdeu uma amizade preciosa? Eu penso que agora é hora de nós refletirmos e deixarmos cair por terra toda a inimizade, toda a contenda, todo espírito contencioso, que caia por terra e que a mensagem do Evangelho tenha um lugar central no meu coração, na minha mente e no meu ministério. Enquanto nós cantamos, pense sobre isso, pois eu volto para nós orarmos juntos e nos despedirmos dessa celebração.
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu protetor, tua mão me firma, eu sei que amas, eu sei que Fica em pé. vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Eu não consigo ouvir a voz de vocês. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Nada irá me separar. Toda a igreja diga prostro-me diante da cruz, cante. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Alguém já disse que o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, não procurava os hotéis, procurava a cadeia, porque a mensagem da cruz não é tão atraente, a mensagem da cruz não é tão agradável, a mensagem da cruz é uma mensagem que exige renúncia, é uma mensagem que exige submissão. Nós aqui acreditamos que nós fomos chamados, como disse o grande pregador inglês Charles Haddon Spurgeon, fomos chamados para alimentar ovelhas e não entreter bodes e cabras.
Nós fomos chamados para pregar a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz. Eu e você fomos amados e somos amados de maneira extraordinária, e Deus prova esse amor por mim e por você na cruz do Calvário, onde o seu Filho querido foi pregado no meu lugar e no seu. Essa é a mensagem maravilhosa da salvação que pregamos a você. A carta de 1 Coríntios é uma carta que vai dar uma puxadinha na nossa orelha. Eu quero pedir para você o seguinte: suporte com humildade os puxãozinhos de orelha, e Deus vai acrescentar ricamente graça sobre graça na sua vida. Você só vai receber o puxão de orelha se alguma coisa na sua vida vai precisar ser mudada, se alguma coisa precisa ser corrigida. Se não precisa, você vai ser fortalecido e motivado a continuar perseverando no Senhor. Amado e bendito Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, da tua igreja, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que nos ouvem através da internet, Senhor. Nós somos o teu povo que foi comprado por um bom preço. E o amor a Deus verdadeiro, não é aquele amor que passa a mão na cabeça do errado, não é aquele amor a Deus que faz de conta que não vê. Não, o amor verdadeiro, a amizade verdadeira, o apreço verdadeiro, o carinho verdadeiro, a importância verdadeira que damos uns para com os outros, é quando vemos, ó Deus, uma das tuas ovelhas se desviando do teu caminho e a gente trazendo ela de volta. É quando vê, ó Deus, que alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. Não está certo, não vai ser bênção para aqueles que se afastam do Senhor, e não vai ser alegria para o nosso coração. Por isso, ó Deus, dá-nos sabedoria, Pai, para falar à tua igreja aquilo que ela precisa ouvir, de maneira amorosa, de maneira carinhosa, mas firme como o Senhor quer que nós sejamos. Com firmeza e com ternura, que seja assim, que a mensagem do Evangelho seja pregada nessa igreja. Nós oramos no nome de Jesus, e que a graça de Deus, graça maravilhosa, o amor de Jesus Cristo por mim e por você, que o consolo, conforto, força e poder do Espírito Santo nos acompanhe hoje e por toda a eternidade. Você diz? Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe. Boa semana. Amo vocês.